Então, na quinta lista de exercício, o primeiro exercício explica e diferencie Seebeck, Thompson e Peltier. Está aqui descrito que o Seebeck é uma corrente gerada por diferenças de temperatura entre junções metálicas. Peltier é o inverso. Se eu passo uma corrente entre junções metálicas, ela vai gerar um ponto de absorção de calor e outro ponto de emissão de calor, e o Thomson é no mesmo material que vai absorver ou emitir calor, dependendo do sentido da corrente. Segunda pergunta: quais as principais diferenças em sensores piezoelétricos e piezoresistivos? Tá? A piezoeletricidade, ela foi descoberta em 1880 pelos irmãos Pierre e Jacques Curie. Em 1881, o efeito piezoelétrico inverso foi reportado. Os cristais piezoelétricos, eles geram tensão se submetidos a esforços mecânicos. Então, diferente do efeito Seebeck, em que diferenças de temperatura em junções metálicas vai gerar uma corrente, aqui, um determinado material, se sofre uma deformação, ele vai variar, vai gerar uma tensão. Desculpa, é isso. Ele vai gerar uma tensão se submetido a efeitos mecânicos. Então, ele pode alimentar um sistema elétrico, só que ele também pode ser um atuador. Eu posso aplicar uma tensão ou uma corrente e ele vai mudar de... ele vai se deformar. As melhores propriedades que os cristais... as melhores cerâmicas piezoelétricas apresentam melhores propriedades que os cristais. Então, cerâmicas piezoelétricas são melhores que cristais. Também oferecem geometrias e dimensões mais flexíveis, por meio da sinterização. Um material é considerado piezoelétrico se a aplicação de uma tensão mecânica causa o desenvolvimento de deslocamento elétrico interno. Tudo isso aqui foi mostrado para vocês aqui em posição, velocidade e aceleração. Eu acredito que é nesse aqui de medição de força, se eu não estou enganado. Não, é no outro. Tensores resistivos, capacitivos e indutivos. A gente tem... não é nenhum nem outro. Onde é que isso está? Então, tá. Será que está nesse de vazão pressão? Não. Não, não é isso. Não pode ser temperatura isso. Ah, é aqui. Piezoelétricos está aqui. É bem aqui. Então, um sensor piezoelétrico, quando ele sofre a ação de uma força, ele vai ter uma amplitude em voltagem, dada a compressão mantida. Essa amplitude, ela volta a zero. Então, é só o efeito de um impulso que isso vai ser dado, e quando ele sofre a descompressão, ele recebe outro impulso. Isso quer dizer que a gente não mede
a força estática. A gente mede a variação da deformação no material. E esse material, ele, dado uma força aplicada, ele vai produzir uma carga D. Dada uma deformação aplicada, vai produzir uma corrente E. E dada um campo elétrico aplicado ao material, ele vai produzir uma carga D. Então, são esses os três efeitos de um sensor piezoelétrico. E as características dele estão mostradas aqui, da polarização da força e tudo mais. Os piezoresistivos, eles são diferentes dos piezoelétricos, porque não é uma carga que é gerada, é uma variação da resistência que é gerada devido a uma deformação, semelhante ao string gauge. Sofre uma deformação, varia a resistência. Basicamente, essa é a diferença entre eles. Então, todos os materiais piezoelétricos, além de ser sensores, podem ser atuadores, por isso eles são transdutores, eles convertem uma forma de energia em outra. Sensores de pressão geralmente construídos com materiais piezoresistivos. Esses materiais possuem a capacidade de variar sua resistência quando submetidos a um esforço mecânico. Tá? Mais comuns são os semicondutores, como silício e germânio. É importante notar que o efeito piezoresistivo é distinto do piezoelétrico. Enquanto os materiais piezoelétricos geram uma tensão, quando pressionados e deformados, o piezoresistível sofre uma mudança de sua resistência. Alguma pergunta, pessoal? Está clara a diferença entre piezoelétrico e piezoresistível? Tá claro. Alguém quer perguntar algo? Bem, terceira pergunta. Descrever como obter indicação de tensão elétrica para um tubo de Bourdon utilizando extensômetros. Como o tubo de Bourdon ele varia a sua posição da haste solta em função da pressão que entra aqui, uma forma de mensurar o valor da pressão é colocar uma célula de carga ou colocar um LVDT junto à ponta. À medida que essa ponta levanta, vai variar esse núcleo e aí a gente vai saber quanto ele deslocou. E a pressão vai ser proporcional ao deslocamento. Da mesma forma, eu posso colocar uma célula de carga e montar pontes de Wheatstone. À medida que eu pressiono ou traciono, eu vou ter aqui uma variação no esforço da célula de carga e pela ponte de Wheatstone eu vou mensurar o esforço e esse esforço vai ser proporcional à pressão. Então, tem infinitas formas de fazer isso. Aqui eu estou mostrando colocando uma célula de carga. Outra maneira é colocando extensômetros ao longo do tubo de Bourdon, mais próximo da base. À medida que ele se deforma e aumenta o tamanho, os extensômetros aqui vão mensurar quanto foi essa deformação. Uma parte vai ser comprimida, a parte externa, outra parte vai ser tensionada, a parte interna, quando a gente aumenta a pressão. E o inverso também acontece, aqui vai ser tracionado quando diminui a pressão, e aqui vai ser comprimido quando diminui a pressão. Colocando 4 pontes aqui, a gente consegue calcular quanto foi esse deslocamento e, dado esse deslocamento, calibrar em função das pressões aqui colocadas. Alguém quer comentar como é que vocês imaginaram mensurar pressão com extensômetros utilizando o tubo de Bourdon? Giovanni. Matheus, você pensou em alguma outra forma? Não, professor, pessoalmente eu pensei no segundo jeito mesmo que o senhor colocou aí. Mas, como eu falei, eu estou usando string gauges aqui, tá? Porque eu estou pedindo extensômetros. Mas
eu também podia usar um LVDT. Tem várias formas de se fazer isso. E essas são as duas que eu acho que são as mais práticas de serem feitas. Essa daqui, ela é mais simples de ser feita, porque a gente compra uma célula de carga já pronta, já em função da pressão e os esforços, a gente regula ela, escolhe a célula de carga correta, e o tubo de Bourdon praticamente não vai se mexer, sabe? Só vai forçar a célula de carga. Esse daqui dá mais trabalho de colocar os extensômetros. Principalmente porque o tubo de Bourdon ele é muito fininho, sabe? E aí pode não ter espaço para colocá-los. Mas seriam essas daqui. Quarta pergunta. Diferencie e explique o funcionamento da placa de orifício, Venturi e tubo de Pitot. Bem, isso aqui é o tubo de Pitot. Tem duas entradas, uma de pressão estática, duas de pressão estática e outra de pressão dinâmica. E a gente vai pegar justamente a diferença de pressão entre as duas e a velocidade do fluido vai ser proporcional a essa diferença de pressão. Esse aqui é o tubo de Pitot. Venturi e placa de orifício são perdas de cargas localizadas. A placa de orifício ela gera uma perda de carga maior. E a vazão vai ser proporcional à raiz quadrada da diferença de pressão entre a entrada e a saída do sistema. Só que, como ela gera uma perda de carga maior, eu tenho que ter uma pressão muito superior aqui para que a pressão de saída seja a pressão necessária para atender o meu sistema. Às vezes isso não é possível e a gente monta um Venturi, onde a perda de carga ela é localizada, mas num valor menor, eu tenho uma perda de carga menor, só que devido à geometria ele é bem mais caro de ser fabricado e precisa de um espaço maior. A relação dá para se calcular V1 por essa fórmula aqui, a relação entre as áreas A1 e A2, e aí a vazão vai ser dada por V1 vezes A1, e daqui a gente consegue tirar como a gente tem uma diferença de pressão entre o ponto 1 e o ponto 2, é ele que vai ser a raiz quadrada dessa diferença de pressão, que vai ser proporcional à vazão, tá? É como se fosse, como se a gente tivesse uma vazão igual a 1 vezes A2 vezes raiz quadrada de 2G sobre A1 ao quadrado menos A2 ao quadrado. Tudo isso é uma constante. E vezes raiz de H, e a raiz de H que vai variar, e é assim que a gente vai calcular a vazão do sistema. Então, essas são as diferenças desses três sensores. Perguntas? Eu saiba, o pessoal da aeronáutica vê muito esses três sensores aí. Tá? É isso mesmo? Hein, Diogo? Já está cansado de ver placa de orifício, Venturi e tubo de Pitot? A gente vê mais o tubo de Pitot. Professor, Oi. no caso, que seria, tipo, uma desvantagem... Eu nunca entendi muito bem o que seria uma desvantagem prática da perda de carga. No caso... A desvantagem da perda de carga é que eu preciso garantir uma vazão e uma pressão no sistema que eu tenho depois desse sensor. E essa perda de carga faz com que eu tenha que ter um motor trabalhando com uma bomba e gerando uma pressão maior aqui nessa região, por causa dessa perda de carga. E se o motor vai trabalhar com um esforço maior, quanto eu vou gastar de energia? Mais ou menos. Mas, Então, o custo da energia, quando eu ponho uma placa de orifício, é maior do que quando eu ponho um Venturi. Mesmo tendo o Venturi um custo maior de fabricação e um sensor mais caro. E também eu preciso de um espaço maior. A placa de orifício ela é bem curtinha. Agora, quando a gente olha isso sob o ponto de vista prático, às vezes é melhor colocar um motor um pouco mais potente aqui, em vez de meio cavalo, 3/4 de cavalo ou 1 cavalo,
para garantir essa vazão e a placa de orifício ser mais barata. Fora a complexidade de construir um Venturi, tá? Não é uma coisa tão simples. Mas isso daí para locais que tem muito pontos de coleta de diferença de pressão, cálculo de vazão, por exemplo, ar-condicionado, se conseguir desenvolver Venturis mais baratos para colocar nesses sistemas, você consegue reduzir não só a perda de carga do sistema, mas todo o consumo energético do sistema, desenvolvendo sensores mais parecidos com Venturis do que com placa de orifício. É como se a gente fizesse uma placa de orifício, alguma coisa no tamanho de uma placa de orifício, mas uma geometria já sabe, fundida. Eu vou fundir o sistema e, em vez de ser duas flanges, aqui eu vou ter uma redução da área e, como não vai ser tão abrupta, não vai causar pontos de grande turbulência. Aqui tem bem menos turbulência, então a perda de carga é menor e em um ano eu consigo uma redução de custo significativa. Só que é mais simples colocar a placa de orifício, tá? Por causa... O pessoal acha que o custo dela compensa. Eu já tenho minhas dúvidas. Tem que olhar cada caso. Mas eu não sei se você entendeu, Pedro Henrique. Ficou claro o que eu falei? Ficou sim. Obrigado. Imagina um motor de meio cavalo trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estou usando o Venturi para calcular. Agora, imagina um motor de 1 cavalo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pô, com certeza um vai gastar o dobro de energia que o outro. Pode parecer pouco, mas no final de 10 anos isso é bastante, né? Quinta pergunta. Um sensor ultrassônico pode ser utilizado para medição de vazão. Descreva as 3 formas de medição: tempo de trânsito, correlação cruzada e efeito Doppler. É só olhar na apostila, na apresentação. Essa aqui é o tempo de transição, é o tempo de trânsito. Eu vou ter tubos com diâmetro, um determinado diâmetro D. A velocidade V vai ser dada por essa relação. C ao quadrado é a velocidade do som no fluido. A diferença de tempo do sensor 2 para o 1, menos o 1 para o 2. O 2 para o 1 deve ser mais lento do que o 1 para o 2, devido a essa vazão. Tudo isso dividido por 2 vezes L. L é a distância entre os sensores, vezes o cosseno de θ, é o ângulo entre horizontal e a linha entre os sensores. O princípio que está descrito aqui é que, dada essa vazão, o tempo de propagação de um lado vai ser maior do que o tempo de propagação para o lado no sentido da vazão. Então, isso daqui se aplica a qualquer fluido. Por relação cruzada, é necessário ter redemoinhos presentes no fluido. E o que a gente vai mensurar é o tempo de atraso em que o transmissor A percebe até o transmissor B perceber esse redemoinho. Como a distância é fixa, a velocidade vai ser essa distância sobre esse tempo de percepção. É claro que isso não funciona se os redemoinhos forem muitos. Se eu tiver um redemoinho aqui e outro redemoinho aqui, o sensor A e o sensor B vão perceber ao mesmo tempo e eu vou ficar perdido. E se eu tiver muito pouco redemoinho, o sinal da vazão ou da velocidade vai ser muito pequeno. Para pegar a vazão, é só multiplicar isso aqui pela área, né? A mesma coisa aqui. Então, eu vou ter poucos sinais. Se eu tiver poucos redemoinhos, eu vou ter poucos sinais ao longo do tempo. O efeito Doppler é necessário que existam partículas em suspensão no fluido. Igualzinho um redemoinho, não pode ser muitas e também não pode ser poucas. O tempo de propagação do som.
do transdutor até a partícula em suspensão do fluido vai ter um período e a volta vai ter um outro período. Então, eu vou ter que calcular a diferença de frequência entre o sinal emitido e o sinal recebido. Tudo isso por causa dessa velocidade. F0 é a frequência transmitida pelo transdutor, correspondente à frequência incidente, e C é a velocidade do som no fluido considerado. Então, a velocidade do fluido vai ser essa diferença de frequência vezes a velocidade do som no fluido sobre 2 vezes a frequência original sobre cosseno de θ, é esse ângulo da vazão com a horizontal, com a linha de medição dos sensores. Ficou claro esses 3 sensores usando o sensor ultrassônico, pessoal? Sim ou não? Alguma pergunta? Professor, Pois não. aí a questão no efeito Doppler é porque essa partícula estaria indo para o lado direito também, né? Então, tipo, ela Sim. tem uma velocidade relativa em relação ao sensor. Não sei se você lembra que o efeito Doppler, quando a gente escuta alguém vindo num carro, a voz dele parece mais fina. E quando a pessoa passa, a voz parece mais grossa. Ou, se é o mesmo som, você escuta... Não é assim? Não é isso que faz? Isso é justamente o efeito Doppler. Porque a velocidade do som se soma à velocidade do fluido. Tá? Então, à medida que o fluido, a partícula se afasta, essa reflexão ela vai ter a velocidade do som mais a velocidade do fluido. Por isso eu tenho a diferença de frequência aqui, dividido pela frequência do fluido. É a diferença de frequência que vai me dar essa velocidade. Aí eu tenho que multiplicar pela velocidade do som no fluido e dividir por 2 vezes cosseno de θ, porque a velocidade está nessa direção e a gente está visualizando o sistema nesse sentido, como se fosse unidirecional. Mas isso se baseia no princípio do efeito Doppler. Você assistiu a corrida de Fórmula 1 ontem, Juliano? Aham. Você já foi assistir alguma corrida de Fórmula 1 Não, isso aí localmente? só o José Igor que me faz essa inveja aí. O José Igor já foi? Eu já fui lá em Interlagos, mas eu nunca fui assistir corrida de Fórmula 1. Já vi corrida de kart também, Eu já mas de fui Fórmula também. 1 não. E se você prestar atenção, o kart faz o mesmo barulho, é mais agudo ao chegar e mais grave ao sair. É o mesmo efeito, é o efeito Doppler. E mensurar essa diferença de frequência é que é o problema, tá? Mas isso são sensores ultrassônicos pegando qual é a oscilação, a amplitude e também a frequência do sinal. É assim que a gente consegue mensurar a diferença de frequência. Ok? Alguma dúvida? Ok, obrigado. De nada. Ah, quando eu fui lá em Interlagos, eu tive a chance de pilotar um carro lá, mas eu não quis também. Eu achei que ia ser até legal, mas depois eu ia querer fazer isso sempre e ia ser um problema para mim. Então, teve uma promoção de uma montadora lá que levou a gente para lá. Foi mais ou menos isso. Sexta questão. Aí eu tenho um medidor por tempo de trânsito. Tem um tubo de 5 polegadas. Num ângulo de 60 graus com a vertical. Então, o θ aqui é de 30, porque isso aqui é 60 graus. O tempo de transmissão do emissor 1 para o emissor 2 foi de 18 nanosegundos, menor que o tempo de transmissão do emissor 2 para o emissor 1. Então, eu já dei essa conta, são 18 nanosegundos. Sendo que o valor de C é de 9.000 metros por segundo naquele fluido, determine a razão. Pô, 9.000 ao quadrado vezes 18 vezes 10 a menos 19, dividido por 2 vezes L, 5 vezes 2,54 vezes 10 a menos 2, porque 5 polegadas eu tenho que multiplicar pela conversor em metro, vezes seno de 60,
porque eu tenho que calcular o L. Se isso aqui tem 60 graus aqui, e aqui tem 30, D está aqui, isso daqui é a hipotenusa, isso aqui, isso vezes cosseno de 60. E assim a gente consegue encontrar 13,74 metros cúbicos por segundo. E essa é a vazão do sistema. Para calcular L, eu tenho que usar o seno de 60. E o cosseno de... Eu acho que isso aqui devia ser 30, né? 60 graus para vertical e 30 graus para horizontal. Aqui devia ser 30, gente, não 60. Aqui está errado. E aqui é cosseno. Eu tenho 60 aqui. Tenho que calcular o L. É cosseno de 60 e não seno de 60. Cosseno de 60 e cosseno de 30 graus aqui. Aqui é cosseno e aqui é 30. Deixa eu fazer essa conta. Elevado ao quadrado vezes 18 e a menos 9 dividido por 2 vezes 2,54 e a menos 2 vezes cosseno vezes seno de 30. Espera aí. Seno de 60 e cosseno de 60. Seno de 30 é cosseno de 60. Seno de 60 é cosseno de 30. É 9.000, não 900. Tá. Aqui. 9.000 ao quadrado vezes 18 nanosegundos dividido por 2 vezes 5 vezes 0,00254 vezes cosseno de 60 vezes seno de 30. Isso aqui dá 61 metros cúbicos por segundo e não 13,74. Tá? Deixa eu colocar o... A gente tem aqui é 60 graus, aqui é D, aqui é L. Então, cosseno de 60 é igual a D sobre L. L é igual a D vezes cosseno de 60. E aqui eu coloquei seno, tá errado. E aqui é cosseno de 30, porque esse θ aqui só pode ser 30 graus. Tá claro, gente? Alguma pergunta? Tá bem tosco isso aqui, mas espero ter esclarecido vocês. Ainda não comprei aquela pranchinha lá para eu ficar escrevendo para vocês. Então aqui é 61 metros cúbicos, não 13,74. Eu vou corrigir esse artigo. 7. Um projetista teve a ideia de montar uma ponte de Wheaton alimentada com 24 VCC de tal forma que a variação da resistência do sensor potenciométrico refletisse um sinal de 0,5 volts na entrada analógica de um Arduino Uno. Especifique os valores de R1, R2, R3 e R4, sendo R1 igual a R sensor mais RA. Sugestão: adote R2 igual a R3 igual a R4. Bem, aqui está a fórmula. Ó. Tensão de saída é igual a tensão de alimentação vezes R1 vezes R3 menos R2 vezes R4 dividido por R1 mais R4 vezes R2 mais R3. Faltou colocar mais um parênteses aqui. E eu estou colocando R2 igual a R3 igual a R4. Alguém me perguntou
como é que faria? Para o sensor, a resistência do sensor máxima, tensão de saída zero. Eu sugeri que fizesse a resistência do sensor igual a zero, para a tensão de saída igual a zero. Então, zero vai ser 24 vezes RA. Aqui seria 0 mais RA vezes R menos R ao quadrado. Porque R2 e R4 é igual a R. Dividido por R mais RA, como R igual a zero, vai ser RA mais R, que é R4, vezes 2R. Como isso é igual a zero, 24 pode ser jogado fora, tudo isso daqui vai ser igual a zero, ou seja, isso aqui sobre isso aqui é igual a zero. E aqui vai ser... Daí eu tirei que a parte de cima tem que ser igual a zero, para que isso funcione. Não importa o denominador. Se o numerador for igual a zero, então eu tiro que RA é igual a R. E aí, quando tiver a resistência total do sensor, eu vou ter 5 volts. E aqui eu vou tirar o valor de R da ponte de Whitson. Então, 5 volts igual a 24 vezes 365 R ao quadrado, porque R1 vai ser 365 mais R vezes R. Então, 365 deveria ser vezes... Ah, já está dividido. É um vezes o outro. Menos R ao quadrado. Aqui deveria ser 365R menos mais R ao quadrado menos R ao quadrado. Essa conta aqui não está tão certa, não, gente. Aqui é 365R mais R ao quadrado menos R ao quadrado, dividido por 365 mais 2R vezes 2R. Aqui está certo. 360, aí, como é 5 igual a 24, eu pego essa parte aqui e jogo para lá, vai ser o 2 multiplicando 365, 5 vezes 750 essa conta não está certa, não. Deixa eu refazer essa conta aqui. Essa conta é a seguinte. Cinco igual a 24 vezes 265 mais R aqui vezes R menos R vezes R dividido por 365 mais R menos vezes R mais R. É isso. Esses R são maiúsculos. Vai dar aqui 5 igual a vezes. Vou colocar aqui 365R mais R ao quadrado menos R ao quadrado dividido, tá vendo? Esse R ao quadrado vai cortar esse R ao quadrado por 365, 730 R mais, aqui tem 2R vezes 2R, 4R ao quadrado. 4R ao quadrado. É isso. 730R mais 4R ao quadrado. Vai ser 5 vezes 730R mais 4R ao quadrado igual a 24 vezes 365R.
Tem duas, é 10, isso aí é 24. 2,4. Daqui, Ctrl Z, a gente tem 3.500, 3.650R, mais 20 vezes R ao quadrado, igual, é isso mesmo, 24 vezes 365, 8.760 vezes R. Daqui, a gente pode cortar os R's, tá? Então, a gente vai ter que 20 vezes R igual a 8.760 menos 3.650. Só vou conferir. 730 vezes 5. É isso. 8.670 menos 3.650. Dá 5.020. Então, R é igual a 5.020 dividido por 20. Então, R igual a 251 ohms. Não 0,42. Essa conta aqui está errada. Professor, ali no finalzinho tem alguma coisa, calma, porque aqui deu diferente. Ó, A subtração na verdade, ela dá 5.110. deixa eu ver. Acho que eu fiz a conta errada. 8.760 menos 3.650. É isso mesmo. Valeu. Dividido por 20. 255,5. Então, eu vou corrigir tanto o 6 quanto o 7, tá? O 6 está aqui, o resultado. O 7 está aqui, o resultado. Ok, pessoal? Então, assim a gente calcula o valor do R, e RA é também igual a ele, e assim a gente tem os valores das resistências do string gauge. Oitava questão. Informe o significado de cada símbolo da malha abaixo. TT. Transmissor de temperatura em campo conectado com tubo capilar. Isso aqui é um tubo capilar. Esse X. Essa conexão aqui é do tipo pneumática. T e C. Controlador e indicador de temperatura. Está escrito em inglês, gente. Controlador e indicador de temperatura. Então, a gente lê da direita para a esquerda. Malha 101. Como tem esse traço, está no painel de controle. Sinal pneumático. É isso daqui. O transmissor de temperatura tem sinal pneumático para o controlador indicador de temperatura. E esse tem sinal pneumático para uma válvula proporcional. Todo mundo conseguiu fazer esse ou teve dificuldade? Sempre da direita para a esquerda? É porque, tá vendo que tem duas letras? É igualzinho como está escrito em inglês. A letra da direita é o adjetivo, a letra da esquerda é o substantivo. A gente fala em português transmissor de temperatura. Só que o T de transmissor é o segundo T. O T de temperatura é o primeiro. Tá vendo? Isso aqui é controlador e indicador de temperatura. Isso aqui está escrito em inglês. Temperature Indicator and Controller. Tá vendo? Por isso que está escrito T e C e não C e T. Isso facilita para a gente entender o que significa cada coisa. Tá vendo? FV é uma
válvula de fluxo. FT é um transmissor de fluxo. Isso aqui é a placa de orifício. FC, controlador de fluxo. E assim você não se engana tão fácil. Bem, esse exercício, TI. TI está aqui. Indicador de temperatura. Está vendo que tem um quadrado e um traço? Painel local do equipamento. Não é o painel principal, é o painel local do equipamento, malha 101. TT 101, transmissor de temperatura em campo, malha 101. TE 101, detector de temperatura em campo, malha 101. LT, é esse cara, 102, transmissor de nível em campo, malha 102. Aí vem o LI 102, é um indicador de nível em painel local do equipamento, malha 102. Então, eu tenho um transmissor de nível e eu tenho também um indicador no local. HS, chave de comando manual da bomba, P103, tá vendo? SH, é chave de comando manual. Em painel local do equipamento. É esse quadrado com esse traço junto a esse círculo. SV é essa válvula aqui. É uma válvula de controle de velocidade por acionamento elétrico. Válvula de controle de velocidade. Isso aqui é comando, chave de comando manual. Malha 104. HS, outra chave de comando manual. E é a chave de comando manual da válvula em painel local do equipamento na malha 104. Então, essa válvula aqui, de controle de velocidade, tem comando manual. FT, transmissor de vazão. Placa de orifício, em campo, porque é só um círculo, malha 202. FV, válvula de vazão em campo, malha 202. É só um círculo. FC, controlador de vazão em painel local do equipamento, malha 102. Quadrado, um círculo inscrito e um traço. Painel local. HV, válvula manual, válvula 200, malha 206. Essa é totalmente manual. Essa daqui é uma válvula para acionamento elétrico, tá vendo? A válvula é esse aqui, o H é manual, tá vendo? Olha o H manual desta chave, S de switch. LT, a gente já viu LT antes, é o transmissor de nível. Malha 203, tem o indicador de nível. Esse aqui está no campo, isso aqui no painel de controle local, malha 103. HS, igualzinho a essa, malha 204 para bomba 204. A gente vai ver HT, LI e HS, a mesma coisa que foi feito antes. Aí tem os indicadores de temperatura. TI 201, TT 201. Aqui, ó, TI e TT da malha 201. Um é o transmissor, é o TT, outro é o indicador. Em painel local, como é que você sabe que é painel local? Tem um quadrado com um círculo circunscrito e um traço no meio. Se fosse só um círculo com um traço, a gente saberia que seria no painel principal de controle. Aqui a gente vai ter o sistema de aquecimento, tá vendo? Controle de temperatura, malha 201. E a gente tem 4 aquecedores de malha. HTR, são aquecedores de malha. 201A, B, C e D. E aqui, esse TC é controlador de temperatura da malha 201. Tem o FT, outra placa de orifício. O FE é o detector de vazão. Outro é o transmissor de vazão. Tem a válvula, o FV. E tem o controlador de vazão em painel local do equipamento, malha 205. A tabela 2, bombas, válvulas de controle. Pô, válvulas de controle eu tenho esta e tenho esta. Eu tenho 2 válvulas de controle.
para o tanque 1 e para o tanque 2. Válvula solenoide. Válvula solenoide a gente só tem esta. E eu diria que ela é do tanque 2 e não do tanque 1. Placas de orifício. A gente tem esse cara e esse cara aqui. Esse eu diria que é para o tanque 1 e esse é para o tanque 2. Medidor de vazão. O único medidor de vazão é esse FE aqui, porque aqui eu não tenho um FE 202. Eu só colocaria o FE 205. Tá? Esse é o medidor de vazão. Válvula manual. Válvula manual só tem uma e é essa daqui, o HV 206. Termopares. Pô, são os sensores de temperatura. É o TE 201 e 101. Esses são os termopares. Transmissores de temperatura são os TTs. TT 101 e TT 201. Indicador de temperatura são os TIs 101 e 201. Transmissores de nível. O transmissor é o LT, seja 102 ou 203. Indicador de nível é o LI, 102 e 203. Controlador PID. Bem, controlador PID, a gente tem esse cara aqui, o FC 202, e esse cara aqui, o FC 203. Tem um controlador de temperatura aqui, mas ele não está vinculado com o sensor de temperatura. Então, esse aquecedor é um aquecedor que, pura e simplesmente, liga e desliga esses caras e não tem nenhuma retroalimentação. Então, ele não é um controlador PID. Malhas de controle. Eu tenho 3 malhas de controle. Esta e esta em malha fechada e essa aqui em malha aberta. E aquecedores, são 4 aquecedores no tanque 2. HTR 201A, B, C e D. Ficou claro, pessoal? Tá claro isso? Fala, Alfredo. Eu tenho uma pergunta. É porque eu vi que as placas de orifício é indicado pela letra O. Então, por que Ó. na hora de você definir aí a placa de orifício não tem a letra O? Aqui a gente está falando de um elemento medidor de vazão, tá? O medidor de vazão, eu sei que é uma placa de orifício por causa dessas duas linhas aqui. Deixa eu entrar aqui na norma ISA e mostrar para você. F diz respeito à vazão se for a primeira letra. O diz respeito à placa de orifício se ela for uma letra sucessiva. Mas E significa elemento primário. Ali o que a gente tem é um FE, é o elemento primário de vazão. E no caso, aquele elemento primário tinha essa representação aqui, tá vendo? Um transmissor essa representação aqui diz respeito à placa de orifício. Em algum lugar isso está falando. Quer ver? Essa representação é de uma placa de orifício. Então, como não tinha o O para dizer a placa de orifício, Alfredo, mesmo assim tinha a representação de placa de orifício e não o medidor Venturi ou tubo de Pitot, tá? Aqui tem as representações das válvulas, tá vendo? Então, essas representações também têm que ser levadas em consideração. Então, essa lista de exercícios, quando mostrou esse desenho, com essa representação e essa representação
são essas duas aqui, essa representação indica que é uma placa de orifício. Só que aqui, o único que identifica o elemento primário que mensura a vazão é esse que tem o E. Poderia ter colocado um O aqui. Ia fazer diferença? Não. Esse aqui é mais genérico. Um O seria mais específico. Não sei se eu te esclareci, Alfredo. Consegui entender sim, professor. Obrigado. De nada. Matheus, pode perguntar. Na verdade, são duas dúvidas. Tipo, a placa de orifício ali em cima, ela realmente ela tá no esquema, mas ela não tem uma indicação. Nesse caso, eu só, entre aspas, ignoro ela, Olha, porque, você está vendo que ela está mandando um sinal elétrico para o controlador? sim, Então, ela participa do sistema. Eu é que não vejo qual é a vazão. Esse controle dessa válvula aqui não tem nenhum indicador para dizer qual é a vazão. Eu simplesmente vou regular essa vazão através desse controlador. Como é que eu vou programar esse controlador? Normalmente, isso daí é programado através de algum software ou no próprio chip, tá? Esse controlador é um microcontrolador e eu programo esse chip para ter uma resposta proporcional integrativa, ou proporcional integrativa e derivativa. Normalmente é proporcional. Aumentou a vazão, eu diminuo a válvula, tá? mas é que minha dúvida é assim, porque, por exemplo, o FE é um elemento primário de fluxo. Aí não teria que ter uma indicação FE nesse caso, de um elemento primário de fluxo, mas não um indicador necessariamente? Porque, por exemplo, Olha, ali na eu entendi malha sua pergunta. Eu entendi dos... sua pergunta. Sim. Não necessariamente eu preciso indicar o elemento primário. Tá vendo? Eu tenho o elemento primário de temperatura aqui, tanto aqui quanto aqui. Você está vendo o elemento primário de sensor de nível aqui? Ou só está vendo o transmissor? Só transmissor. Esse conjunto aqui pode ser um conjunto já fechado, onde eu compro uma válvula já com medidor, um transmissor de vazão, tá? E esse aqui pode ser um conjunto em que eu tenho que montar uma válvula. Imagina que esse tanque é muito maior do que esse, tá? Então, essa válvula é bem menor do que essa, para o controle de vazão aqui. Esta é a válvula da entrada normal. E essa daqui vai ficar regulando a vazão desse tanque. E esse tanque tem um controle de temperatura. É aqui que aquece o sistema e aqui que resfria o sistema. Regulando essa temperatura, regulando essa vazão aqui, como o conjunto inteiro já está com o controlador e o transmissor todo embutido, eu posso representar dessa forma. Como isso aqui são dois elementos separados, porque isso aqui é uma válvula de diâmetro maior e eu vou ter que ter uma placa de orifício específica para isso, eu estou identificando o elemento. Só que tudo isso que eu estou falando para você é uma conjectura, tá? Eu não sei por que o cara representou assim, mas eu estou imaginando que seja isso. Porque, com certeza, aqui eu vou ter um diâmetro bem menor do que aqui. E para diâmetros muito grandes, é difícil uma válvula já ter todo esse sistema integrado. Para diâmetros menores, é possível vender uma válvula já com controlador e um transmissor de vazão. Não sei se te esclareci, Matheus. Sim, entendi. Entendeu? E uma outra é porque o HTR é um aquecedor. Porque assim, eu vi que é uma coisa. O H é controle manual, o T de transmissor, o Não. R de receptor. Aí eu fiquei. E esse H é... Tá, vamos lá ver. HTR. H é comando manual. T, segunda letra, transmissor. R, segunda letra, registrador. É um registrador e transmissor manual. Mas, na verdade, isso daí devia ser um heater de aquecedor e não de comando manual, tá?
queimador, potência. Não mostra aqui. Eu acho que não tem aqui. Esses são os principais. H é alto, L é baixo. Quando ele é modificador, eu diria que, nesse caso, a gente tem... Eu descobri que era aquecedor por causa da tabela, tá? Da tabela lá do fundo. A primeira vez que eu vi, eu também tive essa dúvida. E eu deduzi que esse H é de heater, de aquecimento. Só que o R é de registrador. Ou esse R deveria... R e transmissor de aquecimento. Mas esses três são os aquecedores. Eu não sei por que é HTE, tá? Mas eu sei que são eles. Foi por dedução. Entendi, obrigado. De nada. Mais perguntas? Bem, pessoal, como é que vocês estão para o questionário da semana que vem? Precisa dar uma boa estudada. Tem matéria, hein? Uhum. Eu acho que esses módulos práticos te ajudaram bastante vocês a entenderem a parte de calibração e os principais cálculos que são necessários para fazer com instrumentos. Tenho que falar uma coisa. Só teve um grupo, não, tiveram dois grupos que acertaram a parte do tempo de atraso. Eu vou pegar o grupo 2 que acertou, tá? Preciso mostrar isso para vocês porque a maioria errou. Você fala do módulo Relatório 6? Módulo 5. Deixa eu voltar aqui, relatório. Bem, deixa eu mostrar isso aí para vocês. Estão vendo o relatório? Do Diogo e do José Igor? Sim ou não? Sim. Sim. Bem, fora o fato de não ter introdução, objetivo, materiais e métodos, resultados e conclusão, engraçado, isso aqui deveria estar aqui em cima e não aqui embaixo. Isso aqui tem um erro. Eu não notei, viu, José Igor, mas esse aqui está errado, tá? Como é que a gente vai calcular o tempo de atraso? Se eu pegar aqui esse aqui, 6.4, 6.6 é o valor da tensão de saída depois de 160 segundos. Eu tenho que pegar 63% desse 6.6 aqui. Só que o 6,6 teve um degrau que saiu daqui, ó, de 1.1. 2, 4, 6, 1.1, 1.2, 4, 25, 50, 75, 2, isso. Isso aqui é 25. Imagina que ele saiu de 1.15, tá? Chegou a 6.6. Então, isso aqui é 6,75. Deixa eu pegar esse cara aqui. Então, tensão máxima.
foi de 6,75 volt. 6,75 volts. Tensão mínima, 1,15 volts. 6,75. Eu vou ter um degrau de esse menos esse. 5,6 volts. 63% disso vai dar isso vezes 0,63. 3,5 volts, tá? Só que, para eu achar o ponto disso é esse cara aqui mais esse cara aqui. 4,678, e não 4,26. Seria mais ou menos aqui o ponto de 63%, e não aqui. Bem aqui, nesse ponto. E esse ponto corresponde a 50 segundos, tá? Isso aqui corresponde a 50 segundos. E esse é o tempo de atraso de temperatura. Vocês me entenderam. O cálculo que foi feito aqui. Eu peguei esse valor, comparei com o tempo máximo, o tempo de início, calculei 63% desse valor, deu 5,6 volts o degrau, 63% dá 3,5 volts, e somei com 1,15 volts de onde saiu, eu tenho 4,67, e não 4,26. 4,67, como eu falei, está aqui, e a gente tem um tempo de atraso de 50 segundos. A mesma coisa acontece aqui. Esse aqui já foi feito certo. Pô, eu estou a 1,5, saí em 6,75, eu tenho que pegar 63% desse degrau, e aí, ou 37% do degrau, e somar com esse cara, eu vou chegar no valor de y igual a 2. E o tempo de atraso, engraçado, o tempo de atraso aqui deve dar aqui. Esse cara também tá calculado errado. Isso daqui é no aquecimento. Esfriamento. O V máximo de 6,75. O V mínimo está aqui em 1,5. A gente tem 3,30 de degrau de 66%. Só que isso é menos 6,75. Dá 1,8. 1,8 dá mais ou menos aqui, gente. Eu tenho 150 de... É 63? É isso mesmo? Aqui eu acho que eu calculei... Eu vou colocar 37 aqui. 37% disso. Ah, e aqui eu estou somando isso. Estou somando isso com a base. Aqui eu estava pegando 1,5, não 6,75. 3,44. Praticamente aqui, ó, 3,44. A gente tem um tempo de atraso de 60 segundos no resfriamento. A maioria fez como o José Igor, não fez esse cálculo certo, tá? Aqui não levou em consideração de onde saiu, e aqui também não deve ter levado em consideração e onde chegou.
colocou o degrau como se fosse zero, e não é zero, porque tem uma temperatura. Então, esses tempos de atraso deveriam ser na casa de 50 e 60 segundos. Vocês entenderam, pessoal? Sim ou não? Senhor, aquele 37% é 37% de quê que o senhor usou? O degrau não é 63%? Sim. Quanto é 100% menos 63%? Não, tudo bem, 37, mas em relação a... É em relação à Ah, base. você fez em relação a essa base. Em relação a Entendi. essa base, é 37%. Aí vai dar 3,4%. Não seria a mesma coisa que pegar ali, mais ou menos no tempo zero, 63%. Sim, é a mesma coisa. Só que eu Ok. fiz o inverso porque eu estou pegando esse cara como base e eu estou somando com esse valor. É só por isso. Então, eu Aham. teria que pegar esse valor aqui, subtrair do 63 para chegar no mesmo valor de 3,4. Que é basicamente aqui, ó. Esse ponto aqui dá 60 segundos. Não quis confundir vocês, não. Eu achei mais simples de fazer assim. E assim a gente tem os tempos de atraso adequados. A grande maioria errou isso. Eu acho que só a Laura acertou. Então, pelo que eu tenho visto, falta levar. É o grupo 7, é o grupo da Laura que acertou. Ok, pessoal? Então, era isso que eu precisava passar. Como todo mundo errou isso, isso deve cair na prova, tá? Todo mundo errou isso. Professor, Um grupo acertou. Oi. a prova vai ser no mesmo esquema que a prova passada? Eu acho que sim. Qual a sua sugestão? Não, só queria saber em termos de informação mesmo. Eu acho que sim. Tá bem coerente, né? O que eu estou pedindo em lista, em atividade prática, o que eu estou pedindo em questionário, não tá? Tá, por mim sim. Sim. Quem achar que não, pode falar, viu? Fique à vontade. Bem, pessoal, se é isso, deixa eu parar a gravação. Apresentei a lista.